para quem interessava muito na direita uma aceleração de uma prisão do Bolsonaro. Hoje, se você olha as pesquisas eleitorais, e por mais que pesquisa não diga nada efetivamente, o Everton é uma pessoa que paulatinamente questiona, e ele tem razão em questionar. A pesquisa serve para dar um retrato do momento. Depois que ela fez esse retrato, ela não serve para muita coisa. Mas não tem outro mecanismo da gente olhar para o futuro que não seja as pesquisas em eleições. Mostram, de certa forma, um bom desempenho de uma ala mais moderada da direita no cenário eleitoral do que se tinha um tempo atrás. Então, a ala moderada consegue fazer frente àquela ala mais radical da direita. Então, o bolsonarismo, ele, de certa forma, ele enfraqueceu ou diminuiu o seu ímpeto para uma ala mais moderada da direita poder avançar. Só que ninguém pode abrir mão dos votos de Bolsonaro na direita. Não pense que alguém vai na direita sonhar em ser presidente sem o apoio irrestrito de Jair Messias Bolsonaro. E não estou nem falando dos filhos, estou falando dele mesmo. Ele vai ter que apoiar alguém, algum candidato. E aí as pesquisas mostram que vai ser fazer frente a uma candidatura de centro-esquerda, pode ser de Lula, pode ser de outro candidato, enfim. Hoje o candidato é Lula, porque está na presidência. E aí vai ser uma eleição tapa a tapa, como foi a última, e que vai ganhar no detalhe ali, enfim, com várias situações. E nós não estamos aqui, nós vamos lidar com fatos. O Interurbano é um programa que, por mais que a gente vai fazer análise, a gente vai tentar lidar o máximo com fatos possíveis. E dizer quem vai ganhar a eleição lá na frente não é fato, é uma especulação. A gente pode até brincar eventualmente disso, fazer alguma aposta brincando aqui. Mas o fato é que, para a moderada, Bolsonaro preso agora não é ruim, porque dá tempo de uma construção política mais articulada. E se a gente, quem que a gente tem nessa ala política mais articulada? A gente tem nomes como o Ciro Nogueira, de Piauí, que sonha em ser um vice do Tarcísio, é um cara que tenta articular, tenta levar essa direita mais articulada, tem um bom trânsito no Congresso. A gente tem ali o próprio Tarcísio de Freitas, nós temos o governador Ratinho Júnior, nós temos o Eduardo Leite, que não é tão bolsonarista, que já enfrentou o bolsonarismo no Rio Grande do Sul de forma velada, mas enfrentou, não tem tanto esse apego. Nós temos um Zema desesperado, falando qualquer coisa, ou a gente está olhando para ele agora como não olhava antes, né? Eu sempre tenho essa sensação, que parece que o Zema sempre foi aquele e a gente não via. Porque assim, a fala dele do sair do BRICS é meio que desesperadora, né? Porque assim, ó, vamos sair do BRICS, mas para que não sair do BRICS? Se nós estamos se estatelando no comércio exterior com as tarifas dos Estados Unidos. Então nós vamos se estatelar mais ainda e sem saber se é isso que o Trump quer. Porque o Trump não tem nada que acene que o Trump quer. O Trump não pediu isso. Eu vou dar isso sem saber. Aí eu saio do BRICS, aí o Trump, não, eu não pedi isso. Eu não quero, eu quero as terras raras, né? Então, então assim, é meio que ridículo, né? É impensável. E nós temos um cara que da direita que também gosta muito dessa ideia do Bolsonaro preso agora, porque é o que mais tem restrições desses todos com os bolsonaristas, tirando Eduardo Leite, que é alguém que enfrentou o bolsonarismo até agora, desses nomes, é o Ronaldo Caiado. A gente não pode esquecer de Ronaldo Caiado, porque o Ronaldo Caiado é uma figura excêntrica, ele é de uma família tradicionalíssima política do Goiás, ele é conservador e muito conservador e sonha em ser esse nome da direita e não acredito que seja, mas ele ainda tem essa especulação e acha que talvez um Bolsonaro preso agora dá mais tempo de uma articulação de direita. E aí nós vamos para os zeros, né? Porque tem os quatro patetas, os quatro governadores patetas, né? E tem os quatro filhos de Jair Bolsonaro. E aí nós temos uma divisão aqui, porque Flávio, que é o mais moderado, mais político, mais articulador de todos, me parece, e é emblemático ele fazer a ligação, Everton, porque é emblemático ele fazer a ligação. Eu O fiz primeiro interessado na questão que prisão preenchi o hoje. meu pai, e ele, cara, ele apagou das redes sociais dele depois. Tipo assim, não vou dizer que ele quis prender o pai dele, mas ele sabia que isso levaria à prisão. Não sei se ele se arrependeu. Eu não sei se eu estou vendo demais, mas o fato é que o cara que, para ele, a família deve inclusive abrir mão da vice, podendo ser Eduardo, mas abrindo mão da vice numa candidatura presidencial, é Flávio Bolsonaro, é ser ele o condutor.
E aí, cara, não é o que o Bolsonaro falou, ou deixou de falar que ele foi preso. Foi preso porque ele não podia participar de um ato contra a justiça. Ele não podia, era muito claro. Se ele falou ou não falou, ele participou, mas foi por ligação. Cara, ele sabia, porque o Flávio, quando eu fiz questão de ouvir o Flávio quando introduz a ligação. O Bolsonaro poderia falar: meu filho, eu não posso participar desse evento e desligar a ligação, entendeu? Então, ele introduziu tudo isso e aí leva a gente a especular. E aí o detalhe, o que o Everton falou muito bem, que é aí que entra a pergunta do Everton. A Michele Bolsonaro, antes mesmo de tudo isso, antes mesmo dessa farofa toda do domingo, ela já disse: eu não vou participar desse evento, porque ela sabia o que iria acontecer. E para ela, seja Ou estava alertada pelo Valdemar, né? é, mas a Michelle anda muito bem assessorada. Ela sabe, ela, seja para senadora, seja para governadora, seja para qualquer coisa, Michele Bolsonaro precisa de Jair Bolsonaro no seu palanque ou ele a indicando para alguma coisa, seja para presidente, para vice-presidente. Michele precisa muito disso, porque ela vai enfrentar os filhos de Bolsonaro uma uma objeção, porque existe um conflito familiar que todo mundo sabe, inclusive a própria direita não esconde isso. Então a Michelle precisa. E para Eduardo Bolsonaro, para mim, não faz a mínima diferença. Eduardo Bolsonaro entrou naquele negócio, ele mergulhou para o fundo do mar e agora ele só pode ir para o fundo, ele não pode voltar, porque se ele voltar, ele morre, né, por causa da pressão. Então ele está lá no fundo rezando porque o oxigênio dele não acabe e ele possa tirar alguma coisa de lá, Everton.